Então aqui, pessoal, a gente tem a peça tratada que vai ser o tampo. Por que a gente escolheu essa peça, né? Porque essa estrutura ela vai ter 35 centímetros de profundidade. Essa peça está em torno de 37 a 38, porque a coluna lateral vai começar mais ou menos aqui, tanto desse lado quanto daquele outro lado, de forma que vai ficar essa estética, né? A cliente quer essa pegada mais rústica, lembrando que essas brocas aqui, elas já estão exímias de qualquer tipo de enfermidade, já foi aplicado um produto para matar qualquer tipo de cupim ou de enfermidade que possa ter aqui, e aqui a gente vai trabalhar com um tampo diferenciado, então vai ter todo um charme, uma estrutura mais colonial, mais provençal para essa peça. Aqui, nessa madeira que a gente já fez o trabalho de colagem, né, a gente geminou as duas peças aqui, ó, então se você notar, tá um trabalho muito bacana, cavilhado, praticamente imperceptível onde há a junção das duas madeiras. A gente já fez o esquadrejamento desse lado, e agora a gente vai puxar 85 centímetros daqui até o nosso corte. Por quê? Porque a estrutura vai ter 90 centímetros de altura. Um barzinho, uma adega com 90 centímetros de altura. Por que a gente está cortando com 85? Porque essa peça, ela tem 5 centímetros de espessura. Então, como o tampo vai trabalhar sobre essa coluna, a gente precisa deixar as duas colunas laterais com 85 centímetros, que é o que a gente vai fazer agora. Aqui, pessoal, para que eu consiga chegar nos 35, vocês viram que a madeira estava geminada e totalmente sem esquadro, né? Então, tendo como base aqui o tampo, eu já tenho essa primeira coluna, onde eu tenho esquadro aqui e esquadro aqui. Para que eu não precise repetir esse mesmo corte na circular desse lado, assim eu consigo já jogar na bancada e chegar nos 35 final. Então, eu vou fazer 35 aqui, para ser uma das colunas, e 35 nessa outra que já tá no tamanho que eu preciso, que é 85, do mesmo jeito da outra. Pessoal, aqui eu tenho a primeira estrutura do móvel sendo montada. O que foi que eu fiz? Eu coloquei duas réguas ali embaixo, que tem o mesmo tamanho interno aqui da parte de cima, e chamei com o sargento para que o esquadro, né, fique o mais exato possível, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de uma coluna interna, que é o que vai dar o suporte para as garrafas, para deixar uma cara de barzinho adega. Então, eu vou pegar mais duas outras madeiras. Tô trabalhando com a madeira no limite mesmo. Olha como originalmente essa madeira é. A gente não tem noção de como essa madeira fica bonita depois que ela fica planada. Então, eu vou repetir o mesmo processo agora. Eu vou planar essa face e essa face, de forma que eu vou tombar essa madeira e fazer esse processo de geminação, do mesmo jeito que vocês acompanharam, cavilhado. Porque eu preciso de mais uma coluna interna. E aí, com o restante dessa madeira, eu vou ter que me virar nos 30 para fazer a estruturação desse suporte das taças. Lembrando que essa madeira aqui já é o quarto móvel da cliente. Duas foram especificamente com essa madeira e as outras duas com alguns detalhes. Então, essa madeira é uma madeira que está entrando em extinção. O pai dela é dono de uma madeireira aqui próximo, na serra. E essa madeira ela estava guardada por mais de 10 anos. É a canela do brejo.
Pessoal, tendo já o emoldurado, né, a gente vai pegar essa coluna aqui e vai colocar ela interna aqui. Ela não vai ficar centralizada. Ela tá vendo que tem um esbarrozinho ali? Ela vai ficar 30 centímetros interno. Então, eu coloquei só para me ter aqui, ó, uma noção, coloquei um esbarro de ponta a ponta. Isso é uma boa dica para você não ter que ficar fazendo só marcações, ou confiando na treina, ou confiando no metrinho. Eu coloquei aqui um esbarrinho e essa coluna, a intenção é que ela trabalhe aqui de ponta a ponta. Então, sem mais delongas, eu vou repetir esse mesmo processo aqui, ó. Eu vou pinar só para segurar no canto, depois eu vou vir aqui com 4 parafusos travando. O parafuso que eu tô usando aqui é o de 100 milímetros. Pessoal, desculpa o som de chuva ao fundo, né? Mas Rio Grande do Sul é isso, só chove. Então aqui, ó, a gente vai pegar aquele pedaço daquela última peça que a gente cortou e esquadrijou para fazer essa coluna interna. E a gente precisa aqui, ó, de uma base, né, que vai servir de prateleira para colocar taças, colocar pratos, enfim, artigos de 35 por 48, né? 48 aqui por 35 de profundidade. Então esse aqui é o restante da peça. Essa peça ela tá tratada. Se vocês lembrarem, né, aqui são duas peças geminadas que tá praticamente imperceptível essa junção, ó, vou dar foco aqui, praticamente imperceptível, e olha que não tá tratado ainda. Então, vai se vir na risca, essa madeira tá extremamente contada, e agora eu vou fazer esse pedaço, né, essa prateleira de 35 por 48. Fazer agora no espaço lateral onde vai trabalhar as garrafas, a gente vai fazer o suporte dos vinhos, né? Afinal, é um barzinho adega. Então, eu peguei uma garrafa de vinho aqui simples, só pra gente ter um molde, né? Pra gente simular. E o que que eu vou fazer pelo aproveitamento de madeira que eu tenho, né? Eu só tenho mais essa barra para trabalhar. Mas, para essa situação, eu não preciso que ela tenha essa espessura de 3 centímetros. Como é uma madeira muito dura, muito fibrosa, a metade disso, 1,5 centímetro, 1,5 centímetro, já é o suficiente. Então, o que é que eu vou fazer? E uma dica que eu dou para que vocês não percam cortes. Eu vou pegar aqui o tamanho dela total, que tá com 22, quase 22,5, 22,6, eu vou considerar 22,5. Vou diminuir 1 centímetro, ou seja, vou pegar 21,5 e dividir por 3. Assim eu vou ter 3 pedaços iguais. Val, por que você não vai dividir os 22 ao invés dos 21? Porque tem a perca do disco, que muita gente não leva em consideração e acaba perdendo peça por isso. O meu disco ele é um disco mais fino, ele tem 2,2 milímetros. Então, eu teria um total aí aproximadamente de perda de no máximo 7 milímetros. Mas eu já estou botando 10, que é 1 centímetro, considerando essa possível desesquadro que a máquina possa ter ou a própria madeira possa ter. Então, sem mais delongas, eu vou pegar 21 e dividir, de forma que vai dar 7 aproximadamente cada régua dessa que eu vou precisar. E multiplicado por 2, por ser partido no meio, eu vou ter 6 peças iguais. Agora, eu já cortei os 4 pedaços de 31 centímetros, que é o espaço que eu tenho lá. E como eu falei, primeiro, eu não preciso dessa espessura toda. Basta aqui 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou abrir ali na serra de bancada. Lembrando que nesse processo, por ser uma madeira muito dura, tá com 7 centímetros de parede, eu vou fazer o estilo de 2 passadas meia lâmina. O que significa? Que eu vou cortar um pouco acima de 50% da peça, vou fazer a inversão e cortar os outros 50%. Assim eu não forço o motor da minha máquina, mesmo sendo uma máquina mais resistente, eu não cego o meu disco por forçar e eu não queimo a madeira. Então nesse processo acontecem várias melhorias. Você tem um retrabalho, mas você tem um trabalho mais efetivo.
Então, pessoal, feito, né, os primeiros cortes do fundo da garrafa, aqui eu tenho 4 peças iguais, então eu vou tirar. E como é que a gente vai achar o centro, né, da ponta da garrafa, né? Eu já tenho aqui as tariscas, né, que vão receber esse mesmo corte, claro que na proporção do diâmetro menor. E uma dica super simples primeiro você tem que estar numa bancada que ela tenha um esquadro, é uma dica, é uma das formas. Então eu vou encostar aqui, ó, e vou deixar as peças unilateral, tá? Quem é que vai mandar onde vai ficar aqui, ó, os 3 cortes da boca da garrafa? A própria garrafa. Então, você pega uma garrafa, senta ela aqui no centro, ó, e aí ela vai achar o esquadro. Claro que você tem que ver esse alinhamento, porque se eu coloco mais pra cá, ela também fica, mas não está no alinhamento. Porém, como eu tenho um esquadro, eu vou aqui, ó, já tenho mais ou menos uma noção. E aqui, o que que eu vou fazer, né? Eu vou só retificar aqui qualquer situação que tenha mais pra dentro ou mais pra fora. E aí eu consigo achar essa marcação. Então, aqui, ó, ela já tá 100% onde ela deve estar. Eu vou fazer a marcação do centro dela, que no centro é onde vai ter o início do furo, para que a boca da garrafa sente. Agora, só pra gente, né, concluir o processo de marcação, pra gente não confiar 100% naquele posicionamento da garrafa, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a medida daqui pra cá e ver quanto bateu. Então, bateu exatamente 5,5 aqui, ó. Daqui pra cá teve uma variação de 2 milímetros. Então, eu vou repetir essa mesma marcação. Vou jogar aqui, ó, 2 milímetros mais pra cá. Então, eu tenho 2 posicionamentos de 5,5 daqui para cá, de 5,5 daqui para cá. Val, e como é que eu acho a do centro? É muito simples, não precisa nem a gente ter dor de cabeça. A gente vai pegar a medida interna dos 2 posicionamentos que a gente marcou e chegar no centro. Então, dessa medida para essa, eu tenho exatos 20,5. Então, a metade de 20,5 é 10,2,5. Então, para a gente medir milimetricamente, eu vou pegar aqui, ó, 10,2,5 e deu exatamente onde eu havia marcado inicialmente. Então, agora sem mais dúvidas, a peça está 100% esquadrejada e vamos partir então para os furos na serra copa. E aqui vai mais uma dica de ouro. Val, então vamos lá. Você fez as 4 do fundo da garrafa e agora a gente tá fazendo a boca da garrafa. Então, eu já fiz a primeira. Eu vou repetir a mesma marcação aqui, só que eu já tenho um gabarito. Então, simplesmente, eu vou colocar aqui uma lateral à outra, claro, né? Vendo se elas estão no canto fixo, certo? Seguro aqui, ó, com certa pressão e vou repetir essa marcação. Então, assim, eu não preciso colocar a garrafa de novo, bater o esquadro, porque eu já tenho o espelho de marcação. Então, aqui, ó, é literalmente jogar para a furadeira de bancada, repetir os mesmos cortes.
Então, meus amigos, esse é o resultado final desse móvel. Ele deu muito prazer e satisfação em fazer, porque foi uma madeira muito dura, uma madeira que tem uma história tremenda na família dessa cliente. É uma madeira que estava guardada há mais de 10 anos, inclusive está entrando em extinção. Foi feito todo em canela do brejo. Então, para quem sabe, né, para quem entende um pouco de marcenaria, sabe que para tratar e trabalhar com uma madeira mais dura, você necessariamente precisa de um maquinário um pouco diferenciado, que não é o caso, né? A gente sempre trabalhou mais com pinos, eucalipto, mas isso não significa que seja impossível. Vai dar mais trabalho, requer um pouco mais de conhecimento, mas mesmo assim a bandeira é levantar as possibilidades. Então foi um belo barzinho, uma adega. A ideia, né, caber aqui o máximo de garrafas possíveis, então vai caber 12 garrafas. Eu não quis colocar mais uma fileira embaixo, porque ia ficar fora de estética. Uma prateleira aqui, né, inferior, que serve para colocar pratos, taças, vai ficar a critério da cliente. Aqui eu só quis dar uma harmonizada. E aqui capacidade para aproximadamente 16 taças, dependendo um pouco do tamanho da taça, porque podem variar o tamanho. Aqui na frente, né, na parte superior, a gente preferiu deixar a madeira com a característica dela. Então a gente tentou esquadrejar os cantos, mas deixar a frente, né, com essa casca retirada, para dar esse ar bem rústico, mas não perder a identidade do moderno. Eu diria que o desafio maior dessa peça aqui foi de fato fazer a geminação dessas pranchas, porque elas não tinham essa largura. Se você tiver assistido o vídeo todo, elas só tinham cerca de 30, 31. E eu precisava chegar em 35 centímetros, que foi o que a cliente me pediu. Então, sem mais delongas, se você gostou desse vídeo, ficou aqui até agora, é muito importante que você deixe o seu comentário, deixe o seu like. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você. Sem mais delongas, aquele forte abraço, fiquem com Deus e a gente tá junto nessa.